Olá, amados! Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja inundando os nossos corações. Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 6 a 8, que diz assim a palavra do nosso Deus. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, por esse dia, por tudo de bom que o Senhor nos fez. Abençoe esse momento, abençoe a Tua palavra. Que o Senhor possa estar falando poderosamente a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, Ele é o cumprimento de tudo o que Deus prometeu para nós. Quanto mais eu estudo sobre Jesus, mais maravilhado eu fico por aquilo que Ele é. Se você for pensar a fundo, é algo para você também se maravilhar, pois eu fico maravilhado pela sua justiça inflexível, que é temperada de misericórdia. Você já parou para pensar que Jesus, apesar dele ser Deus, ele tem uma profunda reverência por Deus? Apesar dele ser digno de tudo que é bom, ele foi paciente para sofrer tudo o que era mal? Ele confundiu os orgulhosos escribas e fariseus com a sua sabedoria, mas também ele foi simples ao ponto de ser amado pelas crianças. Quando lemos 1 aos Coríntios capítulo 13, nós vemos a suprema excelência do amor e compreendemos que o amor ele é expressado mais por atitude do que por sentimento. E se o amor é uma atitude, qual foi a atitude de Cristo por nós? O texto que acabamos de ler de Romanos diz que Cristo morreu por nós. Versículo 6 do texto que nós lemos diz assim, que porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Uma pergunta que se faz, né? Afinal de contas, quem era Cristo? Estamos nos aproximando da Páscoa, nós estamos na semana da Páscoa e é algo para você pensar. Você já parou para pensar quem foi a pessoa de Jesus Cristo? Eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo ele foi um homem, e um homem bom em todos os sentidos. Lucas capítulo 2, versículo 52, nós vemos que Jesus ele crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Jesus ele teve fome, Jesus ele teve sede, Jesus ele sentiu cansaço, Jesus ele chorou, ele sentiu dores, como qualquer outra pessoa nas suas condições normais de vida poderia sentir. E é interessante que esse homem bom, em todos os aspectos e todos os sentidos, ele também, ao mesmo tempo, era Deus. João capítulo 10, versículo 30, o próprio Senhor Jesus afirmou que eu e o Pai somos um. Quando nós olhamos para a vida de Jesus expressa através dos evangelhos, nós vemos que Jesus ele acalmou a tempestade, ele andou sobre as águas, ele expulsou demônios, ele ressuscitou os mortos, ele curou doenças. E como exemplo de homem
Jesus ele foi o maior exemplo de santidade e sanidade que houve na face da terra. E eu quero dizer que esse homem bom, em todos os sentidos, que ao mesmo tempo era Deus, a Bíblia nos ensina que Jesus ele morreu. Ele morreu como um mártir. Quando você lê Mateus capítulo 27, dos versículos de 27 a 57, mostra a trajetória do homem-deus morrendo numa cruz. E Jesus ele morreu como um mártir. Eu costumo dizer para as crianças quando estou pregando sobre a crucificação que Jesus ele não foi pregado com durex na cruz. Pelo contrário, ele sentiu as dores, ele sentiu o sofrimento, ele sentiu o tormento de uma pessoa que estava sofrendo o pior martírio existente naqueles dias, que era a crucificação. John Stott, no seu livro A Cruz de Cristo, ele relata que a cruz era totalmente indigna para um homem de bem. Entre os romanos era até proibido se falar em crucificação, por causa do seu flagelo, da sua dor, do seu tormento, do seu sofrimento. Era algo totalmente desprezível para uma pessoa passar. E vale a pena eu frisar que um crucificado ele levava em média 3 dias para morrer numa cruz. E Jesus ele durou apenas 6 horas na cruz, que não somente o martírio da cruz, mas os açoites que ele levou antes, e também o peso dos nossos pecados que ele levou ali na cruz, foi crucial para a sua morte ser incomparável como a de qualquer outra pessoa que experimentou esse martírio. E vale a pena frisar que Jesus, mesmo sendo homem em todos os sentidos, e mesmo sendo Deus, ele tinha poder para descer daquela cruz. Mas ele, por amor a nós, ele seguiu até o fim. Porque não eram pregos que poderiam segurá-lo naquela cruz, não eram soldados que poderiam prender ele naquela cruz se ele não quisesse, se ele não desejasse ir até o fim. E por que eu estou falando isso? Que Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando nós lemos que o salário, o preço do pecado era a morte, nós precisamos entender que alguém precisava pagar essa conta. Que o preço do meu pecado era a morte. E Jesus preferiu pagar esse preço. E Efésios capítulo 5, versículo 2, nós lemos que andai em amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus, com aroma suave. Por isso que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a fome, nem a perseguição, nem pragas, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Talvez você pode estar se perguntando, mas por que Cristo faria isso? Sendo que no versículo 7 que nós lemos aqui do texto base, diz que dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Por que Jesus ele fez isso? Por que ele desejou morrer
no seu lugar? Efésios capítulo 1, versículo 7, talvez dê a resposta para esse questionamento, que diz que no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Amados, se não fosse pelo sacrifício de Jesus, o justo morrendo pelo injusto, era impossível haver perdão dos nossos pecados. Se não houvesse remissão através do sangue vertido na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus, seria impossível nós nos achegarmos a Deus. Por isso que quando nós lemos que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, você precisa ter em mente que quando nós lemos que Cristo morreu por nós, em primeiro plano, ele, do âmbito mais geral, vamos dizer assim, Cristo ele morreu pela humanidade. Lucas capítulo 3, versículo 6, nós lemos que toda a humanidade verá a salvação de Deus. Jesus ele morreu sem distinção. Jesus ele morreu sem preconceito. E entenda, particularmente, pessoalmente, por mim e por você, Jesus ele tem um amor maior pela sua vida. Você já parou para pensar por qual pecado seu, pecado cometido por você que me assiste nesse momento, Jesus ele morreu na cruz? O seu sangue derramado para lavar as nossas faltas, para termos uma vida plena e abundante na presença de Deus. Por isso que Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você já parou para pensar o que é essa expressão máxima de amor? Algum tempo atrás fizeram uma pesquisa entre crianças de 3 a 5 anos, melhor dizendo, com a seguinte pergunta: o que é amor? Aí muitas crianças responderam que amor era um abraço de pai, outras responderam que amor era a mamãe colocar eles para dormir na cama, outras disseram que era uma caixa de chocolate. Mas o que me deixou intrigado foi a resposta de uma criança de 5 anos, que ele disse o seguinte, que Deus poderia ter dito palavras mágicas para os pregos caíssem da cruz, mas ele não fez. Isso é amor. Veja bem, na simplicidade de uma criança, ela resumiu toda a essência do Evangelho, toda a essência da mensagem da cruz numa expressão, porque a qualquer momento Jesus ele poderia ter descido daquela cruz, mas ele não fez. Ele suportou até o final como expressão máxima do amor por você. Deus ele fez tudo isso, amados, como uma prova viva e verdadeira de amor para demonstrar a salvação. Aí eu pergunto, hoje como você vê o amor de Jesus na sua vida? Como você vê e você sente e você demonstra o amor de Deus expressado na cruz do Calvário por amor a você? Nós estamos nos aproximando da Páscoa, festa essa que comemora não só um pedaço de chocolate que as pessoas vão comer. Aliás, Páscoa é muito
muito contrário, não tem nada a ver com chocolate, mas Páscoa tem a ver com passagem, com sacrifício. O sacrifício que Deus fez por amor a nós. Que possamos estar refletindo esse amor grandioso, porque poucos teriam coragem de morrer por um amigo. Mas quando nós olhamos João capítulo 15, versículo 13, eu termino com esse texto, nós vemos que ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua própria vida por amor aos seus amigos. Esse é o amor que Jesus tem por você. Valorize esse amor a cada instante e que possamos refletir a esse respeito e desfrutar a cada dia mais desse amor. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus amado, muito obrigado por o seu amor. Amor esse expressado de uma forma máxima através da vida, morte e ressurreição do teu Filho Jesus. Que possamos viver para o Senhor, que possamos expressar esse amor cada vez mais e mais. Muito obrigado por esse cuidado nas nossas vidas. Esteja guardando os nossos lares. Abençoe todos aqueles que estão passando por enfermidade, libera cura nas suas vidas, ó Pai. Aplaca essa praga que tem se levantado sobre o nosso país, ó Pai. Tenha misericórdia do seu povo, ó Pai. Traga cura e libertação, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. Abençoe todas as autoridades civis e militares. Abençoe todos os profissionais na área da saúde. Abençoe todas as pessoas que têm trabalhado para que esse país continue em pé. Ó Pai Santo, abençoe todos os missionários na face da terra. Cuida de nós, ó Pai. Abençoe o teu povo que se chama pelo teu nome. Glorificado seja o Senhor nessa hora. Glorificado seja o Senhor sobre toda a face da terra, pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus o abençoe e que você tenha um ótimo dia na presença de Deus. Amém.